Nos próximos capítulos da novela A Viagem, Stella finalmente vai ao julgamento contra Ismael para conseguir a guarda de Bia. Porém, uma reviravolta chocante vai acontecer. Ismael arma contra Estelinha, que deixa todos de boca aberta. Em uma conversa com Regina, Ismael revela toda a verdade e Bia fica horrorizada. No dia do julgamento, Bia para o tribunal. Parem! Minha mãe é inocente. Foi o Ismael, ele é um bandido. Ismael é preso e o juiz inocenta Stella. Tudo pode acontecer quando Bia está passando pelo corredor, quando escuta sua mãe conversando com o Dr. Alberto. Aflita, ela se esconde para escutar a conversa. Stella, com a voz embargada: "Eu sei que não devia pensar assim, mas... E se ele conseguir a guarda da Bia? Ele sempre teve o dom de manipular, sempre soube como parecer o pai perfeito. E agora ela nem olha mais na minha cara." Doutor Alberto, calmo: "Stella, eu te pedi para confiar em mim, lembra? O jogo ainda não acabou e o Ismael, ele não é tão esperto quanto pensa." E Stella diz: "Mas ele tá com a Bia, ela acredita nele. E eu tô aqui, sozinha. Parece que tudo que ele quer, ele consegue." Inclinando-se levemente, ele acha que tem o controle, mas ele esqueceu de um detalhe. E é justamente esse detalhe que vai mudar tudo. Erguendo os olhos com esperança: "Que detalhe?" Dr. Alberto sorri de uma forma quase imperceptível. "Ainda não é hora de revelar, mas quando chegar o momento, nem ele, nem a própria filha vão ter mais dúvidas de quem você é." O que eles não esperavam era que Bia está escutando toda a conversa e, surpresa, ela diz para si mesma: "Eles acham que sabem de tudo, que podem decidir por mim." Ela se vira, encara o vazio tentando segurar as lágrimas. Bia diz: "Doutor Alberto, com esse ar de sabichão, falando como se fosse meu pai, e como se meu pai fosse um lixo, como se ele não tivesse feito nada por mim." Ela aperta os punhos de raiva e sai andando. "Não vou deixar isso acontecer, não mesmo. A mamãe pode até virar a vítima, mas eu sei quem é ela nessa história. E o tal plano dele?" Ela sorri com desprezo. "Plano nenhum vai funcionar, nem carta na manga. Eu vou estar do lado do meu pai até o fim." Logo, Bia vai até seu pai, surpreso. "Bia, o que aconteceu? Você tá tremendo." Bia, furiosa: "Eu ouvi a mamãe e o Dr. Alberto. Eles estavam armando alguma coisa, falando de mim como se eu fosse um objeto, como se eu não tivesse escolha." Logo, Ismael caminhando até ela: "Calma, filha, respira. O que exatamente você ouviu?" Bia, irritada: "Ela tá desesperada. Acha que vai conseguir minha guarda. E o tal do Dr. Alberto, como ele fala, como se ele fosse o dono da verdade. Disse que tem um detalhe que vai mudar tudo. Eles acham que você não tem chance, que você é um manipulador." Ismael se aproxima, abaixa um pouco para ficar à altura dela. "Como? Manipulador? Foi isso que ela disse?" Bia firme: "Não com essas palavras, mas foi o que ela quis dizer sim." Ismael sorri de leve. Seus olhos, por um segundo, brilham como algo difícil de definir. Sereno: "Sabe, Bia, às vezes, quem mais grita por justiça é quem tem mais a esconder." Bia o encarando: "Então, ela tá mentindo?" Ismael desviando o olhar: "Não posso dizer que ela esteja mentindo, mas posso dizer que a verdade nem sempre é o que parece." Confusa: "O que isso quer dizer?" Ismael volta a encará-la e o tom muda: "O que quer dizer é que eu também tenho minha carta na manga." Bia arregala os olhos: "Que carta?" Ismael fala: "Na hora certa, você vai ver. Espere." Bia recua um passo. Pela primeira vez, algo nela vacila. Ismael nota, mas finge não perceber. Após Otávio se encontrar com Alberto, com os olhos arregalados: "Desculpa parecer assim, mas a gente não pode perder mais tempo.
Alberto o observa com atenção e percebe que há algo sério ali. Ele se senta lentamente. O que foi? Por que você tá com essa cara desde a audiência? Otávio diz. Eu fui atrás de umas coisas, uns documentos antigos, registros. Falei com gente que preferia esquecer o passado e encontrei algo. Logo, alarmado, algo do Ismael é isso? Afirmando, sim, algo que muda tudo. Com a voz baixa, quase um sussurro, do que você tá falando? Otávio hesita, passa a mão pelo rosto suado, como se o próprio peso do que descobriu o incomodasse. Ele então se inclina para a frente e sussurra algo inaudível. Dr. Alberto fica imóvel por alguns segundos. Então, muito lentamente, o queixo cai, os olhos dele se arregalam e a expiração falha. Meu Deus! Otávio apenas confirma com um leve movimento na cabeça. E tem provas. Dr. Alberto senta-se atordoado. Isso muda tudo. Um silêncio pesado cai, e logo Alberto passa a mão pela boca como se quisesse apagar a própria expressão de choque. A Bia não sabe. Otávio, muito sério, e nem pode saber, ainda não. Dr. Alberto engole seco. E a Estela? A Estela sabe disso? Suspirando fundo, ainda não, mas ela vai saber, quando for o momento certo. Se ela souber, isso muda tudo. Sussurrando para si mesmo, Alberto diz: o homem que ela enfrentou todos esses anos era pior do que ela imaginava. Otávio se levanta devagar, encarando Alberto. Agora você entende porque a gente não pode perder esse caso, não é? Alberto confirma. Agora eu entendo tudo. Logo, Ismael e Regina estão frente a frente. Regina, encismada. Ela ainda acha que pode virar esse jogo? Ismael fala. Estela sempre acreditou que o certo ia vencer, que ser boazinha resolveria tudo, coitada. Com um sorriso no rosto, ela nunca fez nada para você merecer isso. Firme, e daí? Isso não importa agora. Vou colocar ela na cadeia. Assustada, mas contida. Então você tá falando sério? Ismael começa. Bom, já comecei a montar tudo. Vou apresentar provas de que ela recebeu um dinheiro ilegal anos atrás. Nada disso é verdade, mas com os documentos certos ninguém vai desconfiar. Regina, surpresa. Você vai forjar provas? Simples. Eu vou proteger o que é meu. E para isso, Estela tem que ser pintada como uma criminosa, que seja. Ela diz. Ela vai perder a guarda então da Bia definitiva. E Ismael, ríspido, não vai perder a guarda. Vai perder tudo. Liberdade, imagem, a filha. Quando a denúncia chegar, vai parecer que ela armou um esquema de desvio enquanto trabalhava no instituto. E quando começarem a investigar a fundo, bom, o estrago já vai ser feito. Não vai ter como ela pegar a guarda de volta. Até descobrirem que não é verdade, vai ser bem vantajoso para mim. Logo, a audiência está chegando. Numa mistura de choque e admiração. Cê é frio, hein? Ismael fala. Não, tudo que eu faço é porque eu preciso. Ela escolheu a guerra, agora vai conhecer a parte do jogo que ela não entende. Estela e Diná estão sentadas à mesa. As duas estão visivelmente cansadas, mas com uma energia diferente e um ar de esperança no ambiente. Estela soltando um leve sorriso. Pela primeira vez, eu sinto que a verdade está começando a aparecer. Eu vou conseguir, eu sei que eu vou. Diná, com carinho. Você passou por tanta coisa, minha irmã, Estela, e continuou de pé. Isso já te faz a pessoa mais forte que eu conheço. E Estela suspira. Eu quero paz. Quero criar a Bia com tranquilidade, sem esse medo constante, sem o Ismael me cercando por todos os lados. Diná, firme, e você vai conseguir. O Otávio é um dos melhores advogados que eu já vi. Ele é direto, discreto e não tem rabo preso com ninguém.
confiante como se convencesse ainda mais. Ele é. O jeito como ele demonstrou aquele argumento do Ismael na última audiência foi cirúrgico. Dinah confirma. Otávio vai tirar o Ismael da sua vida, Stella. De uma vez por todas, esse processo vai ser uma virada de chave. Olhando para o nada, emocionada. Às vezes eu fico com medo de acreditar demais, sabe? De me frustrar de novo. Logo, Dinah aconselha. Você não tá sozinha. E agora, você tem um time de verdade do seu lado. O Ismael não vai te controlar. O pequeno silêncio continua, mas Stella não sabe o grande problemão está vindo até ela. E o que é bom dura pouco. Stella entra ofegante no dia seguinte com um envelope amassado na mão, o rosto tenso e os olhos cheios de lágrimas. Dr. Alberto, surpreso. Stella, o que aconteceu? Ela diz, entregando o envelope com as mãos trêmulas. Leia, por favor. Me diz que isso é um erro, que alguém errou meu endereço, que isso não é comigo. Alberto pega o documento, começa a ler com atenção. Conforme avança, sua expressão muda. Ele fecha a pasta lentamente. Sério e firme. Meu Deus, você está sendo acusada de corrupção passiva. Eles alegam que você recebeu dinheiro quando trabalhava no instituto. Stella, quase sem ar. Eu nunca fiz isso, Alberto, nunca. Eu nem saberia como esconder esse dinheiro. Eu nunca aceitei nada de ninguém. E outra, com esse tanto de dinheiro eu ia estar do jeito que eu tô hoje. Ela começa a andar de um lado para o outro, desorientada. O choro começa a vir mais forte. Alberto se aproxima tentando acalmá-la. Ei, respira, Stella. Olha para mim, isso é uma armadilha. Você não está sozinha nisso. Stella chorando. Eu sei, eu achei que estava tudo indo para o lugar certo, que dessa vez eu ia conseguir proteger minha filha. Por que isso está acontecendo comigo? Ela desaba. Alberto segura ela pelos ombros firme, chorando, encostada nele, como se tivesse perdido tudo de uma vez. Alberto com a voz baixa. Sabe, você está incomodando alguém muito perigoso. E quando a verdade assusta, eles tentam calar. Mas Stella, escute bem o que eu vou te dizer agora. Você vai sair disso. Ele se afasta o suficiente para encará-la nos olhos. Otávio vai desmontar essa mentira e eu vou estar ao seu lado até o fim. Eles mexeram com a pessoa errada. Em seguida, está sentada sozinha refletindo sobre o seu pai e sua mãe. Desenhando, por um momento, ela fala sozinha em voz baixa. Não faz sentido. Nada faz sentido. Ela olha para o desenho por alguns segundos. Se a mãe for mesmo culpada, por que eu ainda sinto que tem algo de errado? O pai fala com tanta certeza, mas às vezes parece que ele já até sabe o final de tudo, antes mesmo de acontecer. Ela olha para o lado inquieta. E se eu estiver do lado errado? E se eu estiver contra minha mãe e na verdade for meu pai? Ah, mas não. Meu pai nunca seria um homem ruim. A minha mãe deve estar inventando tudo. Ismael com Regina. Aqueles documentos falsos. Tudo passou pela minha mão. Agora é só esperar. Stella vai cair. Regina rindo baixo. Ela não vai levantar nunca mais depois disso. Bia surge no corredor. Ouviu tudo. Entra com o rosto em choque, mas a voz firme. Você fez isso? Ismael e Regina se viram, surpresos. Você inventou tudo. Fez parecer que minha mãe é criminosa. Ismael, fingindo controle. Bia, calma. Isso é mais complicado do que você parece ter visto ou ouvido. Mas não é isso. Bia responde. Não é mentira. É sujo, é errado. Regina se aproxima agressiva. Quem você pensa que é para falar assim com seu pai? Ismael intervém. Regina, não encosta nela. Regina para, frustrada. Bia encara os dois. Eu não vou contar para ninguém. Se é isso que vocês estão com medo. Logo, Ismael e Regina se olham e ela se controlando. Eu ainda estou do seu lado, pai. Eu só quero isso. Entender melhor, pensar com calma. Ismael relaxa um pouco, embora não totalmente convencido. É isso que eu quero, filha.
que você entenda que tudo isso é por você, tirar sua mãe do caminho. Bia, com um olhar firme, mas a voz mansa. Eu sei, eu vou provar que estou com você. Logo, Bia está sozinha, com um olhar determinado. Você passou dos limites, pai. Mas agora eu vou jogar o seu jogo, com toda certeza. Mas a minha mãe vai ser inocentada e você vai para a cadeia. Logo, o juiz está na sala de audiência, sentado ao lado de Otávio, advogado de Estela. Estela está tensa, mas firme. Ismael não está presente na audiência. O juiz, dando uma iniciativa, iniciaremos agora a análise do pedido formal da guarda da menor Beatriz. Dr. Otávio pode começar. Otávio, Excelência, vem em nome da minha cliente Estela, mãe biológica e responsável legal de Beatriz. Ela requer a manutenção da guarda plena e total da menor. Estela sempre cuidou da filha sozinha, enfrentando dificuldades extremas, assim com o abandono paterno do pai da menina. Juiz interrompe sendo direto. Doutor, antes de avançarmos, é importante ressaltar e mencionar que recebemos documentos recentes, informações que indicam que a senhora Estela esteve envolvida em práticas fraudulentas no ano passado, possivelmente em golpes financeiros, falsidade ideológica e até a apropriação indevida de bens. Estamos investigando isso com cautela, mas uma intimação já foi feita e uma audiência já foi marcada. Como essa audiência se retrata de outro assunto, provamos deixar aqui claro que esses papéis estão interferindo na audiência contra Ismael pela guarda de Beatriz. Estela arregala os olhos em choque. Isso é mentira. Eu nunca... Otávio a corta. Excelência, esse documento surgiu de forma duvidosa. Já estamos investigando sua origem e autenticidade. Pedimos cautela. Tudo indica falsificação e má-fé da parte de quem a apresentou. O juiz continua. Mesmo assim, os fatos pesam. E nesse momento, a integridade da senhora Estela está sob suspeita. Otávio continua. Peço então que sejam ouvidas as testemunhas de Estela. O juiz prossiga. Otávio acena quando Cidinha, uma senhora, entra. Boa tarde, excelência. Eu conheço a senhora Estela desde menina. E essa moça lutar para criar a filha sem a ajuda de ninguém. Esse tal de Ismael nunca apareceu, e quando aparecia, era para causar discórdia, transtorno, era um lugar instável para aquela criança. Nem para saber se a menina estava viva. Agora que a Beatriz cresceu e tá uma moça, ele aparece com essa papelada e quer ser pai? Me desculpa, mas isso não cola. A Cidinha sai e entra Alberto. Bom, sou o Dr. Alberto, médico da família há muitos anos. A senhora Estela nunca mediu esforços para cuidar da filha. Já a vi passar por noites no hospital sem sair do lado da menina. Conheço o histórico dela, nunca houve nada que desabonasse sua conduta como mãe. O que estão tentando fazer aqui é apagar uma história inteira, por causa de um rapaz, de uma papelada plantada que provavelmente foi o próprio ex-marido dela. O juiz observa pensativo, mas um pouco sério. Agradeço aos depoimentos, mas o peso dos documentos e a audiência de comprovação contrária ainda me obrigam a manter a posição cautelosa. Considerando o histórico apresentado, mesmo com os testemunhos, em nome da proteção menor, porta se abre com força e Beatriz entra gritando por espera. Todos se viram, Estela, surpresa, e o juiz franze a testa. Menina, isso é uma audiência e você não pode interromper dessa maneira. Beatriz diz. Eu sei, mas eu preciso falar. É importante. Otávio olha para o juiz, que consente com um leve gesto. Beatriz se posiciona. Eu ouvi meu pai. Ele confessou. Ele forjou os documentos. Ele disse para Regina que ia fazer minha mãe parecer uma criminosa para ganhar a guarda. Disse que ela
Indo presa, não teria mais nenhuma chance. Ele enganou todo mundo, inclusive a mim. Stella fica chocada e o juiz encara Beatriz. Eu acreditei nele. Eu achei que ele estava tentando me proteger. Mas era tudo mentira. A minha mãe sempre esteve lá por mim. Sempre eu que fui a burra ou a mimada. Me perdoa, mãe. Stella consente com a sua filha e Otávio fala: Excelência, creio que agora temos o que precisávamos. O juiz pega os documentos novamente. Otávio aponta uma seção. Aqui, datas incompatíveis, assinaturas com traços diferentes, papéis enviados de um e-mail que nem existe. Tudo indica manipulação grosseira, assim como eu citaria na próxima audiência contra Stella. Juiz, analisando, de fato, incoerente. Diante do depoimento da menor, das evidências apresentadas e da inconsistência dos documentos, este tribunal reconhece a inocência da senhora Stella. A guarda permanece com ela e que fique registrado que Ismael responderá criminalmente por fraude processual, falsa acusação e será condenado ao pagamento retroativo da pensão desde o nascimento da menor. E aí, gostou do vídeo? Para saber mais, clique no vídeo que vai aparecer aí na tela. Aproveita e me conta de qual cidade você assiste a novela. Até logo!